Pois é, meus amigos, parece que realmente é fim de jogo para Alexandre de Moraes, não tem mais para onde correr. O jornalista Paulo Figueiredo trouxe informação essa semana que o Departamento de Tesouro norte-americano está em busca dos bens dele aqui no Brasil. Então não são só ativos financeiros que porventura estejam nos Estados Unidos que sofrerão sanções, que serão bloqueados. Os que estão no Brasil também. Porque eles entendem, segundo o que o jornalista Paulo Figueiredo trouxe, que Alexandre de Moraes e família estivesse usando o Instituto para mascarar os seus bens, como forma de blindar, de esconder os seus bens, evitando justamente aí as sanções que poderiam vir, Afinal de contas, ele sabe que tudo que vem fazendo não é certo, desrespeita a lei, a Constituição, viola direitos humanos, E por isso ele foi sancionado pela Lei Magnitsky. Mas veja só, antes que a gente possa falar a respeito, quero lembrar a todos que amanhã será um dia muito especial, um dia muito importante. Não será um 7 de setembro comum. Não só a direita vai às ruas, a esquerda também. E esse é o ponto. O mundo vai estar acompanhando, os Estados Unidos estarão acompanhando atentamente o 7 de setembro no Brasil. A nossa maior data cívica. E por que é tão importante? Porque além da direita, do povo de bem estar nas ruas, gritando por liberdade, lutando por democracia de maneira pacífica e ordeira, a esquerda também vai estar nas ruas, não exatamente lutando pelos mesmos princípios, ideais, objetivos, mas vai estar nas ruas. Aqui em São Paulo, por exemplo, a manifestação vai ser na Paulista, a partir das 14 horas ali. O governador Ratinho, o Zema e o Tarcísio estarão presentes, outras autoridades também. E a esquerda estará no Vale do Anhangabaú. Para quem é de São Paulo, sabe do que eu estou falando. São duas regiões próximas, Anhangabaú e a Paulista. Então, vai dar para a gente, quase que em tempo real, no mesmo dia, nas mesmas condições, ver a diferença da esquerda e da direita. E o mundo vai ver. Não só vai ficar escancarado para o Brasil, mas o mundo vai ver a foto das duas manifestações. Quem é que está favorável ao que vem acontecendo, a perseguição, a censura, o desrespeito à lei, à Constituição, e quem é que está lutando contra tudo isso, Então amanhã realmente é um dia muito importante. Infelizmente eu não poderei ir, estarei trabalhando, mas eu espero realmente que o povo dê a resposta que o mundo precisa. O Brasil não se tornará uma nova Venezuela ou uma nova Cuba. Que assim seja, para a honra e glória do Senhor Jesus. Agora, vamos entender aqui como é que está se dando esse processo da Magnitsky, em busca dos ativos aqui de Alexandre de Moraes, Então, para quem não viu a notícia do Paulo Figueiredo, vamos explicar aqui mais detalhadamente. Olha só, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes entra na mira dos Estados Unidos, Vamos entender aqui que empresa é essa, Curiosamente, ela tem o nome de Lex, Instituto Lex. Quem lembra do Lex Luthor, o vilão lá do Superman, era careca também, queria... Cara... Seria cômico isso aqui se não fosse trágico, O Lex, Instituto de Estudos Jurídicos, empresa da mulher e dos filhos do ministro Alexandre de Moraes, está no centro das discussões do governo Donald Trump sobre estender ou não aos familiares as sanções da Lei Magnitsky adotada contra ele no fim de julho. E essa aqui é a questão, pessoal? Bom, se a gente está falando disso hoje, com certeza o Departamento de Tesouro norte-americano já está analisando e investigando isso há muito tempo, Não é de agora, bom? Então, olha só, de acordo com a coluna Malu Gaspar, o Instituto é dono de 11 imóveis cujos valores declarados somam 12,4 milhões de reais. Não é bem por aqui. Eu acho que o valor é muito, mas muito maior do que esse, Vamos lá, incluindo a residência de Moraes, em São Paulo, a sede do escritório de sua mulher, a advogada Viviane Barsi, e apartamentos em Campos do Jordão, a questão é que só o apartamento do ministro Alexandre aqui em São Paulo, no Jardim Europa, custa mais de 20 milhões de reais. Faz uma pesquisa rápida aí na internet, pesquisa um apartamento no Jardim Europa, aqui em São Paulo. O mais barato que você vai achar é 10 milhões de reais. O mais barato, o mais mequetrefe da Avenida Europa, do Jardim Europa. Então, informações dão conta que só o apartamento dele é mais de 20 milhões de reais, o que abre aí uma outra discussão, Como é que um funcionário público, seja ele qual for, ministro do Supremo ou não, tem um apartamento de 20 milhões de reais? Quantas vidas seriam necessárias para, ganhando o salário de ministro, ter um apartamento desse, É a pergunta que fica aí no ar. Mas vamos continuar.
O Lex tem sido tratado nos bastidores pelos bolsonaristas como um grande trunfo, tal. Bom, não é um trunfo, não é? Ele procurou por isso. Ele, segundo os Estados Unidos, violou direitos humanos. Então agora ele vai colher o que plantou, tá? Essa é a questão. Depois de tomar conhecimento de um mapeamento sobre imóveis da empresa elaborado pela administração Trump, integrantes do Departamento de Estado estariam convencidos de que ela funciona como um holding de fachada para ocultação de patrimônios milionários. E essa é a questão, meus amigos. Isso aqui, esse tipo de atitude aqui, os americanos levam muito a sério. Lá não tem essa de roubar bilhões e depois fazer um acordo, devolver uma parte, tá tudo certo. Não, lá eles levam a sério. Lá quem rouba, quem desvia, quem superfatura a obra, quem frauda a licitação, além de ter que devolver todo o dinheiro, vai em cana. E não adianta fazer ocultação de patrimônio. Lá eles estão vacinados contra isso. Eles enxergaram que a criação do Instituto foi justamente para esconder o patrimônio de Alexandre de Moraes, né? Afinal de contas, se está no nome do Instituto, ele não precisa declarar. Se está no nome do Instituto, não dá para rastrear, né? Não, está no nome da empresa, do Instituto. O Instituto é da família. Então, como é que você vai atrelar uma coisa a outra e dizer que, o cara ganha 40 mil reais por mês? Como é que ele vai ter um apartamento de 20 e poucos milhões no Jardim Europa? Você entendeu? E claro que o pessoal dos Estados Unidos não é bobo, eles sabem muito bem disso, tá? Então, segundo a listagem a qual a equipe da coluna teve acesso, além do apartamento no bairro Nobre de São Paulo, Jardim Europa, né? E da sede do escritório de Barsi de Moraes, que tem Viviane à frente como sócia administrativa, o Lex é dono de 2 apartamentos em Campos do Jordão e várias outras propriedades no estado. Até o ano passado, o Instituto também era dono de um apartamento de 387 metros quadrados em um condomínio de alto padrão no Guarujá, em São Paulo, o Tortugas. Uma vaga para barcos, mas o imóvel foi vendido por 1,2 milhão, segundo o registro do cartório de vaga, né? Aliás, a vaga era 140 mil, então tá aí. Ele vendeu esse apartamento, mas tem uma série de outros imóveis, né? O que abre novamente o questionamento, né? De onde vem todo esse dinheiro? Repito, um ministro da Suprema Corte, apesar de ganhar muito bem, tá? Mais de 40 mil reais. É um salário que a maioria dos brasileiros não ganha no ano. É muito bom, tá? Mas não é um salário que dá para você comprar um apartamento de 20 milhões, entendeu? Alguma coisa tá errada aí. E outra, ele não ganha esse valor sempre. Ele ganha aí, no começo ele ganhava um pouco menos, né? Ele entrou em 2016, 17 no Supremo, agora me falha a memória. Quem indicou foi o Temer, né? Então foi mais ou menos aí nesse período. Mas de qualquer maneira, ele ganhava um pouco menos e ele é ministro do Supremo há pouco tempo, né? Poucos anos. De onde saiu esse dinheiro, entendeu? Ele sempre foi funcionário público, antes era promotor aqui em São Paulo, depois foi secretário de Segurança Pública também aqui em São Paulo. Então, assim, sempre foi funcionário público. De onde vem todo esse dinheiro? É a pergunta que deveria ser feita. Eu tenho certeza que se o Brasil fosse um Estado democrático de direito, em sua plenitude, ele já estaria sendo investigado. Quem não se lembra que lá atrás, 2 auditores da Receita Federal estavam investigando ali um grupo de pessoas, tá? E dentro desse grupo de pessoas, vamos colocar aí como exemplo, 400 pessoas. Dentro desse grupo de 400 pessoas, algumas dessas pessoas eram familiares de ministros do Supremo, tá? E aí, por que os auditores estavam investigando esse grupo de pessoas? Porque essas pessoas, elas tinham movimentações atípicas em suas contas, né? Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que não é registrada, que não é dona de empresa, que não é nada, movimenta ali 2, 3, 5, 10 milhões na conta dela. Aí a outra, mesma coisa, movimenta um valor muito alto e não é compatível com a renda que ela declara. Então, os auditores eles começaram a investigar esse grupo de pessoas. Dentro desse grupo tinha ali 2 ou 3 familiares de ministros do Supremo, né? Aí, quando o ministro Gilmar Mendes ficou sabendo, ele mandou que esses 2 auditores parassem de investigar essas pessoas. Não pode investigar familiares, pessoas ligadas a ministros do Supremo. E isso aconteceu, não estou inventando. É só pesquisar aí na internet, vocês vão descobrir, não é? O ministro Gilmar Mendes proibiu que os auditores investigassem as famílias, os familiares deles. Por que será? Quem não deve não teme, não é? Então, assim, se o Brasil realmente fosse um Estado
democrático de direito, como eles gostam de falar, uma democracia soberana, né, como outros também adoram falar, inclusive esse é o tema, né, de amanhã para a esquerda, o Brasil soberano. Se houvesse realmente soberania, eles estariam sendo investigados e certamente a gente ia descobrir coisas aí que não estão muito dentro da normalidade, eu diria, tá? E vamos começar por aí. Bom, o cerco se fechou para Alexandre de Moraes, eu acho que a coisa vai começar a complicar para o lado dele. E o ponto principal dessa questão é, se os Estados Unidos conseguirem bloquear ativos do Brasil, do Alexandre de Moraes aqui no Brasil, aí pronto, a Lei Magnitsky vai estar aplicada na sua plenitude, né? Eles já consultaram aí os bancos brasileiros para saber o que aconteceu, para saber se eles estavam tendo alguma dificuldade em cumprir a lei ou não, né? E se, cara, ele ficar sufocado financeiramente, o entorno, a família dele, pronto, a Lei Magnitsky vai estar aplicada em sua plenitude e todo mundo vai ter medo de sofrer a mesma sanção. Então, o nível de pressão que a Lei Magnitsky vai exercer a partir daí é muito maior. Vocês compreendem? Esse é o objetivo e essa é a estratégia sendo tratada por Donald Trump, né? Mesmo porque, né, enquanto tudo isso rola, o julgamento do presidente Bolsonaro acaba nas semanas que vem, dia 12, tá? E até lá, dependendo do resultado, outras pessoas serão sancionadas também, né? E nesse período aí eles vão tentando, de alguma maneira, fechar o cerco e garantir que a lei seja cumprida na sua integralidade.